Qual que é a relação, afinal, que existe entre história e química? Ou, indo um pouco mais além, entre a Primeira Guerra Mundial e eletrólise? Vamos ver nesse vídeo. Eu sei que esse vídeo tem assim um caráter muito especial para mim. Você já viu nesse vídeo anterior aqui, ó, que está aqui em cima em algum lugar, onde eu conto a minha história, que antes de fazer química eu fiz história. Eu realmente gosto de entender a história, como aconteceram as coisas, as questões sociais, econômicas, políticas das civilizações. Isso me motivou muito a fazer história. Não segui o caminho, mas sabia que a química e a história conversam muito bem em alguns pontos? E hoje eu escolhi falar primeiramente de um assunto que as pessoas torcem o nariz. Nossa, vocês ficam com raiva disso, não sei porquê. Eletrólise. Eletrólise é um negócio feio, é um negócio bacana demais de entender. Como a energia elétrica pode ser usada como um gerador de reações químicas, ou um promotor de reações químicas. É lindo demais isso. Só que o pessoal tem um pouco de receio, medo de entender, não sei. Talvez eu entenda que tem um pouco a ver com a questão da física, que mexe com a eletricidade. Eu meio com trauma da eletricidade em física, que é uma matéria um pouco mais, por ser mais abstrata, um pouco mais complicada de entender às vezes, penso eu. Mas a questão é que dá para mergulhar na história e correlacionar perfeitamente com eletrólise e com química. E tem um personagem aí, que é um personagem que é a cola disso aí, que é o senhor Fritz Haber. Fritz Haber ganhou o prêmio Nobel, inclusive, mas é um cientista que entrou para a história como um mal. Só que eu quero levantar essa discussão com vocês. Hoje, se nós temos uma produção de alimentos tão grande, é graças, ou em boa parte, é graças ao nosso amigo Fritz Haber. Mas também, Fritz Haber foi um dos caras que promoveu ou iniciou a era das armas químicas em grandes batalhas. O que aconteceu na verdade? A Primeira Guerra Mundial estava rolando e aí Haber, ele nasceu na Prússia, em Wrocław, que é uma região que é da Polônia hoje em dia, né? Se for lá é Wrocław. Vou colocar um nomezinho aqui para você ver, tá? Como se pronuncia, que eu não sou não tenho uma boa pronúncia polonesa. Mas que era uma grande Alemanha na época, né, o estado prussiano. E ele, na verdade, trabalhou diretamente no desenvolvimento da parte de armas químicas para a Primeira Guerra. A ideia dele já tinha uma experiência legal na eletroquímica já, é bom falar disso, e na parte termodinâmica. E a ideia dele era adequar isso para poder usar como uma arma de alto poder letal em combate, ou pelo menos que tirasse vantagem do inimigo. Então o que o nosso amigo Haber fez? Ele primeiramente pensou no gás bromo. Só que o gás bromo, isso os registros históricos contam, né, que ele pensou no gás bromo primeiro. O bromo tinha um problema. O bromo é muito denso, então como a ideia era lançar geralmente mísseis que continham esse gás, a trajetória não era, o alcance da trajetória não era tão longo, entra um pouco de física na parada também. E também a eficácia não era tão legal e dependia muito da temperatura, porque de acordo com a temperatura, se estivesse muito frio, o gás se liquefazia, então não tinha como você trabalhar muito bem essa questão de espalhar a arma química. E na Europa, lembre-se que a temperatura não é das mais altas, mesmo no verão, depende muito da região, né? Mas enfim, o que ele pensou então, vamos pensar o cloro. E aí, estudando o gás cloro, eles viram os efeitos do gás cloro. Que o gás cloro, ele, em contato com água, ele se torna ácido clorídrico. Então, causava uma irritação profunda nos olhos, podendo levar até cegueira, né? Ao incômodo na vista muito grande. E se você aspirar ele em grande quantidade, ele gera acúmulo de água no pulmão. E isso, em escala muito grande, pode levar a pessoa à morte. Então, o que foi pensado? Foi começando a produzir gás cloro em larga quantidade. E a pergunta que surge é: como que eu produzo gás cloro em quantidade grande? A resposta é eletrólise. A eletrólise
principalmente, ó, o caso mais comum, né, não encontrei registros que apontam se foi realmente esse, mas eu penso que é o jeito mais fácil, via cloreto de sódio, NaCl. Tanto a eletrólise aquosa quanto a eletrólise ígnea do NaCl formam gás cloro. E se for na aquosa, ainda forma o gás hidrogênio, que é inflamável pra caramba, e ainda forma soda cáustica no meio, que dá para usar para outros processos e também pode ser, de certa forma, tóxico, né, se colocado junto à pele, bastante corrosivo. Então, dessa maneira que a eletrólise entrou na Primeira Guerra. A produção em larga escala aconteceu muito em parceria com a BASF, na época, que não sei nem se tinha esse nome na verdade, que era a indústria química alemã, que existe até hoje, né? Que deu aparato industrial para que isso fosse feito em larga escala. E aí, em maio de 1915, em Ypres, a pronúncia, se não me engano, acho que é essa mesmo, Ypres, é francês, na cidade belga, foi lançado bombas de gás cloro. E, pela primeira vez, foi o primeiro uso em larga escala, você teve uma eliminação de soldados em massa, né? E um detalhe muito importante, que isso as poucas pessoas falam, que o gás cloro ele é corrosivo, então as fivelas, a parte metálica, armas dos combatentes do lado da tríplice entente começaram a se desfazer, a corroer, além de muitos terem ficado cegos ou parcialmente, né, com a visão parcialmente prejudicada ou prejudicada permanentemente, mas não cegos. Então, assim, foi uma catástrofe. Só que tem uma coisa interessante nessa história, que o exército alemão não estava preparado, ou não botava muita fé nessa arma química. Então não tinha um exército para romper, abrir a trincheira e romper e avançar rumo à direção das tropas da Tríplice Entente. Então, a tropa francesa, no caso, conseguiu repor no dia seguinte, conseguiram avançar e impediu o avanço alemão, mesmo tendo triunfado com a arma química. Esse é o ponto assim, que eu acho que é interessante frisar. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, e o Haber tinha, mas isso tem que estar casado, né, com outras coisas. Não foi um ataque coordenado. Isso, inclusive, possivelmente tem provocado uma grande... ou colaborado muito para que não tivesse sucesso esse ataque alemão e não tivesse sucesso a empreitada alemã durante a guerra. Tá? Isso é a minha leitura, tudo bem? Só que dessa parte aí, dessa fase de 1915 para frente, começou-se a ter muito uso de armas químicas. Tudo iniciado num processo de eletrólise. A parte agora que eu ia falar da outro lado do Haber não tem a ver com eletrólise, mas tem a ver com química. Por que o Haber, então, ele entrou para a história como um cara mau, mas ele fez algo muito bom também? A síntese de Haber-Bosch, que é um processo que o Enem cita no edital dele, pelo menos citava um tempo atrás, vários vestibulares citam nominalmente essa reação. Ela é importante porque ela deixa bem claro como se pode produzir amônia usando nitrogênio e hidrogênio. E essa produção de amônia, ela é essencial porque você tem que colocar geralmente derivados de nitrogênio, nitrogenados no solo, para poder dar alimento para a planta. Só que na época o que se usava muito era o salitre, extraído do Chile. Só que o salitre, mano, ele era uma fonte mineral e você não consegue tirar mineral aleatoriamente infinitamente assim, você tem um limite. E era escasso e era caro. Quando você começa a produzir amônia artificialmente e aí derivando isso, você consegue produzir outros nitratos, que são a base do salitre, você consegue gerar fertilizantes artificiais que atuam de maneira efetiva para poder enriquecer o solo, as plantações e aí frutificar ou aumentar a produção em larga escala no ambiente. Esse é o grande detalhe da síntese de Haber-Bosch. Então, enquanto o Haber também foi tido como um cara mau, ele também fez algo bom. A questão que fica aqui então, basicamente, vale julgar Haber?
foi bom ou foi mal? Não sei. Num contexto de guerra é muito difícil julgar, porque geralmente no estado de guerra você não tem muitas escolhas, porque a questão do Estado ou da nação está muito superior às escolhas individuais. Mas ele teve que fazer aquilo mesmo e quis só entregar o máximo do conhecimento dele e que foi usado por um fim ruim. Porém, antes, em 1908, ele já tinha feito, ou promovido, ou iniciado o estudo dessa síntese junto com Bosch, que fez em larga escala, promovendo a produção de amônia e promovendo fertilizantes e alimentos em maior abundância. E aí? Dá para julgar o cara? Fez algo bom? Fez algo ruim? 0 a 0? O mais importante disso não é nem a questão de julgar ou não Haber. É saber que a química, que é uma ciência linda e maravilhosa, e fofa e frenética, ela tem o seu lado bom e o lado ruim. Cabe a nós saber usar a química para o bem. Essa é a nossa reflexão do dia então, pessoal. Use a química para o bem, já que ela pode também fazer o mal. Mas no nosso interesse, a gente quer fazer o bem. Beleza? Tamo junto, se inscreva no canal, compartilhe com os amiguinhos aí e deixe essa história da química invadir o mundo afora. Valeu!